Como será que só ouvindo a voz eu consigo identificar se um personagem é bonzinho ou malvado, bonito ou feio, esperto ou como que é mesmo? Atrapalhado. Olá, meu nome é Aline Sanz, eu sou atriz, diretora e arte educadora das oficinas culturais gratuitas aqui pela Prefeitura de Jundiaí. E hoje nós vamos continuar falando sobre a voz no teatro. Na nossa última semana, lembramos do quanto a voz é importante para a nossa comunicação. Aprendemos que, juntando a palavra, o texto, mais a entonação, que é a forma de como dizer, isso resulta no que a gente chama de intenção. Ou seja, o que se diz é tão importante como a forma, a maneira como dizer aquelas palavras. Mas como é que a gente consegue perceber possíveis características de um personagem só de ouvir ele falando? O que acontece é que o nosso cérebro, ele faz algo que a gente chama de associação. Ou seja, ele coloca em caixinhas sons parecidos, imagens parecidas, de maneira a facilitar, quando a gente recebe aquela informação, interpretá-las. Quando olhamos para um desenho, por exemplo, de um personagem, nós podemos verificar algumas coisas como um padrão. Por exemplo, as formas geométricas pontiagudas, assim como um triângulo, elas estão associadas aos vilões, ao perigo. Logo, essas figuras nos remetem a vozes estridentes ou graves, ou que lembrem algum som de algum animal muito perigoso. E geralmente enfatizando as consoantes da palavra. Agora, quando a gente pensa num herói, por exemplo, a forma geométrica que está relacionada a ele é o quadrado. Ou seja, o quadrado com essas linhas retas nos lembram o quê? Um muro, que nos remetem à força, estabilidade, né? E os heróis, os personagens masculinos, pais de família, eles geralmente têm vozes firmes, graves, fortes, que sabem do que estão falando, têm muita certeza. Enfatizando também as consoantes, dando essa credibilidade, porque eles têm razão e sabem o que fazer. Agora, quando a gente lembra de personagens como princesas, meninas, mulheres, mães, o símbolo que é associado a esse tipo de figura feminina é o círculo. Ou seja, nós percebemos que as vozes, elas enfatizam as vogais e elas falam de maneira leve. Inclusive, até se você reparar, você vai perceber que até a movimentação delas num desenho é bem circular. Elas dançam, os vestidos circulares fazem as voltas. Todo esse movimento, essa fluidez, ela está relacionada à figura feminina e logo a vozes mais leves, que lembram as vozes das nossas mães. Interessante, não é? Assim, é dessa mesma forma, associando imagem com som, que a gente vai perceber algumas características de um personagem ou outro e começar ao ouvir a voz, já dar alguns palpites de como seja fisicamente aquele personagem ou o caráter daquele personagem. Ou então, ao contrário, a gente vê um personagem e já antes de ele falar qualquer coisa, o nosso cérebro já vai imaginar mais ou menos como é a voz dele. Interessante, não é? Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre contação de história usando objetos. Isso mesmo, esses objetos que você tem aí na sua casa mesmo. E que, tal como na história da Cinderela, a gente consegue transformar uma abóbora numa carruagem.
e sem muita mágica, hein? E nós vamos falar sobre algo muito interessante que é a nossa imaginação. Aproveite que você aprendeu essas coisas hoje e pesquise figuras na internet que você possa brincar com elas. Pegue imagens de desenhos que você nunca tenha visto ainda e tente imaginar como que é a voz dele. Será que ele é um vilão? Será que ele é um mocinho? Será que ele é um herói? Saiba que esse tipo de habilidade e esse tipo de exercício é muito realizado pelos dubladores. É verdade. Para treinar os vários tipos de vozes que eles podem fazer e chegar até aquela voz daquele personagem que você tanto gosta. É verdade. Não se esqueçam que em Jundiaí a Prefeitura oferece oficinas de teatro para todas as idades. Acompanhe as novidades pelo site da Cultura ou então pelas nossas redes sociais. Por enquanto, nós continuamos aqui em casa, mas olha, em breve, logo, hein? Nos vemos firmes, fortes, saudáveis e com vozeirão na sala de ensaio. Certo? Até lá!